Fala, meus craques e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, meu amigo, eu tenho que falar desse Mundial de Clubes, dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a primeira do Mundo, semelhante a uma Copa normal de seleções, né? Que será realizada de 4 em 4 anos, um ano antes da Copa do Mundo de Seleções. Tô falando hoje no dia 9 de julho de 2025, horas depois do, do massacre do PSG em cima do Real Madrid. Meu amigo, ia deixar para falar desse Mundial após a final, né? Que já está definida. É Chelsea contra o próprio PSG. Bom, vamos lá, né? Porque eu resolvi falar. Meu amigo, meus amigos, né? Vocês imaginariam que o Real Madrid ia ser eliminado dessa forma humilhante? Não, ninguém imaginaria. Você imaginaria o City sendo eliminado pelo Al Hilal? Não, você não imaginaria. Você imaginaria dos quatro brasileiros, o Fluminense é o que chegou mais longe e jogando bem, tá? E foi eliminado com uma certa dignidade. Foi eliminado pelo Chelsea, né, ontem. Vamos ser sinceros, mas eu tô falando hoje, no dia 9 de julho, por causa do massacre e da dominância do PSG em cima do Real Madrid. Bom, eu já colocava o PSG assim que iniciou esse Mundial, já colocava o PSG como bora dizer assim, para mim o favorito número um. O Real Madrid, tipo, o segundo favorito, o City junto com o Bayern como um terceiro favorito, uma coisa assim, né? Já que o Barcelona não estava nesse Mundial devido à não classificação, pelo ranqueamento da UEFA e tal, e por não ter conquistado nenhuma Champions League. Mas enfim, se o Barcelona tivesse, seria meu top 3 fácil, fácil. Mas se eu for fazer um top 3, seria primeiro lugar PSG, segundo Real Madrid e terceiro pau a pau City, Manchester City, né? E, e Bayern de Munique. E assim, e dos brasileiros eu ainda acreditaria no Flamengo e no Palmeiras, remotamente, apesar de que o Flamengo é mais time para mim. Vamos lá. PSG, campeão da Champions League, aplicando a maior goleada numa final de Champions League da história, tá certo? Nunca uma equipe tinha feito, tô falando assim, goleada, diferença de gols, tá? Nunca uma equipe tinha feito mais de 4 gols de diferença numa goleada. Real Madrid, lá nos anos 50, ganhou, parece um jogo aí de 7-3, não sei bem contra quem foi, mas parece que já ganhou. O Milan de Maldini, Baresi em 94 aplicou uma solada de gols no Barcelona de Romário, Stoichkov, dentre outros caras, um 4-0, tá certo? Fora talvez algum momento ou outro que assim eu não esteja lembrando assim na história. Mas vamos lá, o PSG aplicou 5 na Inter de Milão, que tinha até então a melhor defesa da Champions League e tinha eliminado o Barcelona de Lamine Yamal, Rafinha e companhia, tá? Que tava jogando muito bem, que era praticamente um dos favoritos na Champions League que teve recentemente. Aí o PSG chegou com aquela pompa de que sou o favorito. Meteu uma lapada logo de cara no Atlético de Madrid, um dos times que tem uma das defesas mais sólidas do mundo, um 4-0 também. Ou seja, PSG não teme, time retranqueiro demais e que já tem um certo nome. Mesmo o Atlético de Madrid não tem nenhuma Champions, mas tem um Mundial de Clubes aí
devido a uma desistência do Bayern de Munique, eu acho que na década de 70, se eu não me engano. Mas enfim, vamos lá, né? Aí, bom, segunda rodada, PSG e Botafogo. O Brasil inteiro torceu pelo Botafogo e eu acho que o mundo inteiro deve ter torcido pelo Botafogo. Aí o Botafogo faz 1-0, o gol de Igor Jesus e segura o PSG. Cara, fazia tempo que ninguém fazia um gol no PSG. O Botafogo fez lá um gol, segurou o resultado e ganhou de 1-0. Meu amigo, apesar da eliminação, com o Botafogo jogando muito mal contra o Palmeiras nas oitavas de finais, mas que feito ganhar do PSG, viu? Aí depois o PSG ganhou do Seattle Sounders, acho que é esse o nome do time. Garantiu o primeiro lugar, tal. Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, né? Ficou em segundo. E depois meteu um 4-0 no Inter Miami, 4-0 no primeiro tempo. Mas eu acho que eles olharam assim, Inter Miami, o time de Messi, não sei o que, já estava classificado. Bora segurar o resultado. E realmente ficou no 4-0. Quartas de finais. Foi uma, bora dizer assim, foi a primeira pedreira do PSG. 2-0 no Bayern de Munique. Detalhe, no final do jogo o PSG estava com dois jogadores a menos, quando estava ganhando de 1-0 e ainda conseguiu achar força, não vou dizer achar força, conseguiu fazer uma jogadaça com Hakimi e agora me esqueci quem foi que fez o segundo gol, acho que foi Doué. Foi lá e decretou a vitória do do PSG em cima do Bayern de Munique. E agora semifinal, para muitos seria uma espécie de final antecipada. E bom, foi uma final antecipada, né? PSG ganhou de 5-0 da Inter de Milão, ganhou de 4-0 agora do Real Madrid. Um multicampeão, né? O senhor Champions League, senhor campeão mundial, pelo menos naquele formato anterior, que agora vai se chamar Intercontinental, que tem 9 títulos, né? O Real Madrid. E bom, cara, eu acredito que o PSG vai ser campeão. O Chelsea pode surpreender? Pode, né? O Chelsea em 2012 surpreendeu o Barcelona na semifinal e surpreendeu o Bayern de Munique na final. O Bayern de Munique jogando dentro de casa, detalhe. Em 2021, o Chelsea surpreendeu o Manchester City de Guardiola, que era favorito naquela final. Bom, o Chelsea tem suas capacidades de surpreender. Mas assim, caramba, é meio difícil ter esse título do PSG, né? E a torcida vai acabar indo pro PSG. Eu tô gostando desse PSG. Não gostar daquele PSG de Mbappé, Neymar. Não vou nem citar Messi, porque Messi praticamente foi meio que a contragosto assim a saída dele do Barcelona, tal, devido a uns problemas lá financeiros do Barcelona. Foi pro PSG porque Neymar chamou e tudo mais, e o PSG foi lá e pagou por Messi. Aí tipo, PSG era um time que não me agradava, mas esse PSG vem me agradando, viu? Esse PSG treinado por Luiz Henrique e com excelentes jogadores. Dembélé tá fazendo a melhor temporada da vida dele, que para mim Dembélé nunca tinha sido essas coisas todas. Não que ele fosse um jogador ruim, mas nunca foi essas coisas todas. E assim, não sei como vai ser o prêmio Ballon d'Or ou bola de ouro da France Football, né? Eu acho que Dembélé leva. Fora que é uma revista francesa, né? Dembélé é francês. Mas vamos lá. Mas de certeza ele vai levar o The Best. Cara, se o PSG é campeão e ele faz uma final, não vou nem dizer excelente, uma final até boa, o próprio Dembélé, a FIFA vai dar valor principalmente a quem se destacou no seu principal torneio do ano. Nesse caso aí, vai ser a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Cara, mas assim, Real Madrid entrou mal. Aquele Raul Asensio é um zagueiro horrível. É como se diz, Ancelotti fez milagre quando aquele bicho estava disponível, né? Claro, uma porrada de zagueiro tudo machucado no Real Madrid. Mas você tinha Militão, botar Raul Asensio não dá, velho.
Ele pode até me surpreender futuramente, mas não dá não. Valverde jogando muito bem no meio de campo, vai para a lateral direita. Ah, mas ele jogou bem com o Ancelotti e tal, mas ali foi improvisado porque o Ancelotti não tinha lateral direito. Mas sei lá, entrava com três zagueiros, de repente se fosse para botar Raul Asensio, entrava com Militão, o próprio Rudiger, Raul Asensio, que Rudiger foi mal também. Mas Rudiger tem seus créditos, zagueirão. E Valverde no meio de campo. Tanto que no segundo tempo o Real Madrid deu uma melhoradazinha com Valverde no meio de campo. É um dos poucos que eu poupo crítica nesse jogo de hoje é Valverde. Que Valverde foi até polivalente. Tá certo? Muito, jogou muito mesmo. Assim, é um dos poucos que se salva no Real Madrid. O restante, Vini Júnior, apagadíssimo. Mbappé, muito mal. Rudiger entregou um gol ali num recuo que ele falhou, acabou furando a bola lá e falhou no segundo gol. Raul Asensio horrível. Fran Garcia foi, foi mais ou menos do possível, já que o Real Madrid estava todo dominado, não vou nem criticá-lo. Valverde improvisado como lateral. Tchouaméni foi muito mal, mas Valverde ainda foi bem, dentro do possível. Bellingham mal. Adar Guller, tinha hora que eu tinha esquecido que ele estava dentro de campo. Aí no segundo tempo o Real Madrid, claro, o PSG tirou o pé do acelerador, né? Bora assim dizer. O Real Madrid tentou criar uma chancezinha, entrou Militão no lugar de Raul Asensio, um único chute a gol com a única defesa do Donnarumma foi um chute de Militão, que entrou até bem, bora assim dizer, um cara que voltava de lesão, né? Aí despedia de Modric, bora botar Modric para jogar, Lucas Vazquez para jogar, Carvajal voltando depois de muito tempo de lesão também para jogar. E não tinha muito o que fazer. Aí no final do segundo tempo, 4-0 pro PSG, já estava perdendo 3-0, né? E detalhe, o jogo foi decidido em 8 minutos do primeiro tempo, 2-0 pro PSG, tá? Aos 30 do primeiro tempo, 3-0. Depois o PSG tirou o pé do acelerador e no final, Gonçalo Ramos, se eu não me engano, foi lá, decretou de vez a vitória do PSG. E bom, nem acréscimo teve, né? Mas é isso daí. E aí, o que é que você achou dessa final? Surpreendeu? Não me surpreendeu o PSG ganhar. Eu ainda, se eu fosse um cara que apostasse, ia apostar no PSG. Mas não imaginava que ia ser uma goleada de 4-0 não, viu? E podendo ser mais, porque Courtois fez umas 4 defesas ali. Hum, hum, que poderia ser uns 8-0 fácil, viu? Se não fosse Courtois. Que é tipo um dos caras que eu não vou criticar tanto, porque ele não teve culpa nenhuma nos 4 gols. Defendo Valverde, Courtois apenas e Fran Garcia mais ou menos. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Vamos ver como vai ser a final agora. Para mim, PSG é campeão. Primeiro campeão nesse formato aí de Copa do Mundo de Clubes. Mas, independente do título ou não do PSG, depois eu farei um vídeo. Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Faça o CCC, curta, comente e compartilhe. Ou me siga, né? Para ver as próximas conversas aleatórias. E é isso. Até uma próxima e tchau.